Muito bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao Dia de Campo do IRGA. Meu nome é Robertson Almeida, eu sou técnico agrícola e graduando em agronomia. Trabalho no laboratório de fitopatologia aqui da estação, onde a doutora Débora é a pesquisadora do Instituto e é responsável lá pelas conduções dos trabalhos no laboratório. Então, a ideia inicial aqui é mostrar para os senhores como é que ocorre a evolução da doença da Bruzone, né? E depois a gente já aproveita que a gente vai estar à disposição aí no final do roteiro dos senhores para que a gente, a quem interessar, a gente mostrar para vocês como a gente faz um processo de seleção, isolamento de isolados de periculária para que sejam utilizados nos projetos do IRGA. A doutora Débora vai estar falando sobre, após a gente passar pela parte de evolução da doença, ela vai estar falando como que a gente faz o processo de inoculação no viveiro de Bruzone do IRGA lá em Torres, onde lá a gente seleciona os materiais resistentes à doença, né? Então, a Bruzone, ela é sem dúvida a principal doença do arroz, né? Ela é causada pelo fungo Magnaport oryzae, que seria esse esporo aqui. Essa forma do esporo é conhecida como pericular oryzae, é a forma que a gente encontra hoje em campo no Rio Grande do Sul, ou seja, em campo, né, em qualquer lugar onde a Bruzone ataque, é a forma pericular oryzae, é o esporo que a gente encontra na lavoura. Então tudo começa com a deposição de um único esporo desse sobre uma folha de arroz. Essa primeira infecção, digamos assim, ela pode vir de restos de culturas das lavouras anteriores, também de plantas hospedeiras, como a gente pode ver naquela digitária, que é uma excelente fonte de inóculo. Então, nos primeiros momentos que já se instala a lavoura de arroz, a gente já pode perceber que nos momentos iniciais a doença estando presente, muitas vezes presente nas plantas hospedeiras, e aí com a ajuda do vento e da água e condições climáticas favoráveis, como um dia de hoje, dia de umidade, pouca luz, temperatura amena, aí a Bruzone ela tem o potencial para causar infecções bem severas, como a gente vai ver na evolução. Então, a partir da primeira infecção, a germinação de um primeiro esporo, após 4 horas ele causa infecção dentro da planta, e com 4 ou 5 dias a gente consegue ver já os primeiros sinais da doença, que é o que a gente chama de cabeça de alfinete, que seriam os pontinhos pretos na folha. Para o pessoal no campo e até para a gente mesmo, esse é um momento que ainda não se dá para ter certeza, né? Mas com a evolução, a partir de 10 dias da infecção, a gente consegue ver já, aqui a gente consegue ver característico a Bruzone. Depois vocês podem passar, fique à vontade. Já é uma lesão que já está abrindo o centro branco, a forma dela é elíptica. Então, com 10 dias após a infecção, as condições climáticas boas, é isso que a gente consegue ver na lavoura, e a partir desse momento a gente já consegue ter praticamente certeza de que essa é a Bruzone, né? Então, após desse estágio, ela vai evoluindo para lesões maiores, né? Aonde já nesse ponto as lesões já prejudicam muito a taxa fotossintética da planta, prejudicando o desenvolvimento. Essa aqui é uma planta que ela já está no reprodutivo, a gente já consegue ver os primeiros sinais da Bruzone no grão, ou seja, o grão não vai encher, essas panículas provavelmente vão ficar todas estéreis, né? E até a morte da planta, que é o último estágio, então, que seria essa planta aqui, onde as folhas já estão morrendo, as folhas mais velhas, onde as mais novas já estão começando a ficar infectadas, e a morte da planta e a perda de 100% na lavoura é quase certa em situações assim. Então eu vou passar a palavra agora para a doutora Débora, e ela vai falar como que é o procedimento de inoculação de Bruzone lá no viveiro do IRGA, no município de Torres. Bom dia, sejam bem-vindos. Nosso viveiro de Torres ele começa com as amostras que são coletadas pelos NATs. Se vocês por acaso tiverem Bruzone na sua lavoura e tiverem dúvida, chamem um técnico do NAT, que ele vai fazer uma coleta, enviar para o laboratório, a gente faz a diagnose, responde para vocês, e além disso, esse isolado é muito importante para a gente utilizar em Torres. Todas as amostras que chegam aqui, a gente primeiro faz a diagnose, que é o número de amostras da última safra, 82 amostras. A gente faz a diagnose, confirmando que é Bruzone, a gente pega um esporinho e faz crescer uma colônia desse um esporinho, aplica num conjunto de materiais. Esse conjunto de materiais tem as cultivares e as linhagens promissoras do IRGA. A partir desses a gente sabe quais são os genes que essas
cultivares ou linhagens tem. E isso é importante para que a gente no futuro consiga produzir cultivares com uma resistência mais durável à brusônica. A gente sabe que a resistência ela é facilmente perdida, até pelo uso das cultivares em uma grande área do estado. E além disso, esses isolados são todos levados para torres. Então, torres lá no viveiro de Brusônia é semeado assim. São essas faixas de infecção, que são cultivares bem suscetíveis à brusônia, e elas são plantadas uns 20 dias antes das linhas. Então, nessas faixas a gente aplica todos esses isolados. Nessa safra foram 179 isolados no total. Então, aqui vocês podem ver o aumento que a gente teve na representatividade das amostras de todo o estado, né? Esse é todo o estado que é levado para lá. Então, essas faixas de infecção elas são inoculadas artificialmente, a gente leva e aplica. E são avaliadas as linhas, então, que são semeadas em sentido oposto. Esse ano são 8.340 linhas que são avaliadas, 3 vezes cada uma, então é linha a linha a nossa avaliação. E são 2 avaliações em folha e uma em panícula. A partir do momento que roda em folha, a gente nem faz a avaliação de panícula. Então, todo o material é muito bem selecionado e nada com brusônia passa pelo programa. Então, desde a 3ª geração, desde a F3, esses materiais são levados para lá, então a gente acompanha eles durante anos e após o lançamento das cultivares, elas são frequentemente acompanhadas. Todo ano, todas as cultivares do IRGA, assim como cultivares comerciais do estado, estão lá dentro do viveiro. Eles nos servem como testemunhas, muitas vezes. Então, a gente sabe qual é a reação e quando ocorre a quebra da resistência, nós somos os primeiros a saber, porque, com certeza, lá é o mundo da brusônia. Então, aqui dá para ver bem direitinho, ó, como a resistência ela é mantida mesmo ao lado de uma cultivar suscetível. A gente vê linhas mortas e linhas bem resistentes. E também o que eu gostaria de dizer é que a gente vai estar aqui o resto do dia, então se vocês quiserem, depois do roteiro de vocês, passar aqui, conhecer, ver melhor como é que é o desenvolvimento da doença, como são os esporos, ver como a gente faz o processo de diagnose, nós estaremos aqui, fiquem à vontade, por favor, e tenham um ótimo dia.